E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Você já me conhece, né? Eu sou Eliakim Batista. Se você não me conhece, conheça mais no www.blogvidadeescritor.com.br. Sou autor do livro Eu Sou Ianca e tenho diversos projetos literários. Eu sei que você vai se apaixonar pelos livros como eu me apaixonei. Nesse bate-papo de hoje, nós vamos conversar com o autor Aloísio Júnior. Ele que é o autor do livro O Menino que Dormia de Chuteiras. Ano de Copa do Mundo, muita coisa boa, futebol vindo por aí. Então, nada melhor do que um livro sobre esse assunto. Olá, Aloísio, tudo bem com você? Olá, Liaquim, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco aqui sobre futebol e outros esportes. Tá ótimo, é um prazer te receber aqui. O título, capa, eu já achei perfeito e fantástico para essa tendência que vai vir esse ano, que é de Copa do Mundo. Pois é, este é um sonho de um menino aqui que sempre dorme de chuteiras ainda hoje, e eu acredito que os anos em que existem Olimpíadas, Copa do Mundo, devemos aproveitar para trabalhar o marketing do livro, que isso também é muito importante nessa área, né? Ele aqui tão difícil vender livro hoje em dia. Aliás, sempre foi muito difícil vender livros, né? Sim, sim. Mas a gente, assim, nós somos colegas aqui do curso da Lília Cardoso e a gente sabe melhor do que ninguém que a gente tem que trabalhar como formiguinha, fazer o nosso marketing pessoal, trabalhar o marketing do livro para a gente chegar aos nossos leitores. Exatamente, exatamente. Aloísio, eu quero começar perguntando uma pergunta que a gente sempre faz em todos os bate-papos aqui. Eu quero saber quem é você e como você entrou nesse mundo literário e nessa paixão pelos livros. Muito bem. Primeiro, eu posso já iniciar falando que eu sou o menino que dorme de chuteiras. Um apaixonado pelos esportes, desde que me entendo como gente, desde criança, ainda hoje eu tenho 53 anos, e dentro dos limites que o físico exige, ainda consigo jogar bola, jogar tênis, nadar. Então, a minha vida passa o entendimento de vida passa sempre pelos esportes. Eu sou formado em odontologia, trabalhei durante 30 anos entre consultório particular e a Polícia Militar de Minas Gerais. Tive a oportunidade de me desenvolver pessoalmente nas questões que os militares trabalham muito bem. Isso me fez muito bem também. Questão da disciplina, isso também a gente precisa para escrever, a gente precisa para atingir os nossos objetivos. Então, esse respeito ao próximo, independente se é subordinado ou superior. Então, esses valores todos eu consegui agregar ao que a vida me ofertou, que é a minha família fantástica. Então, quando me perguntam quem é você, gosto de falar muito que eu sou o Júnior, porque o Aloísio pai, o original, que junto com a minha mãe, que me passaram todos os valores que uma criança precisa. Os valores de respeito, de estudo, você dedicar seu tempo de forma equilibrada para brincar. Brinquei muito, graças a eles que tinham essa visão de também deixar os filhos fazerem as amizades, apanhar com a vida, né, dos amigos que a vida às vezes parece que é, e com o tempo você vai observando quais são os verdadeiros amigos. Então, isso tudo eu devo muito à minha família, ao amor que sempre recebi. Eu aposentei recentemente, em julho de 2021, e com um livro nas mãos. Eu aposentei e fiz vamos dizer, a live de lançamento do livro foi 31 de julho de 2021. Claro que esse livro começou lá em março de 2020, durante a pandemia, a pandemia que tanto incomodou diversos setores da economia, diversos segmentos da sociedade.
impactou demais na área da odontologia, por motivos óbvios de riscos de contágio. O setor foi muito impactado. Então, praticamente fechamos no primeiro momento, e aquilo, como uma catarse, eu resolvi escrever. Sempre gostei de ser, de escrever, mas nunca pensei de uma forma mais séria, mais dedicada. Escrevia textos esparsos, as pessoas me pediam para fazer discurso de despedida aqui. Na polícia eles adoram alguns discursos, e eu sempre quis fazer saindo um pouco da caixinha, para não ser aquele discurso monótono, chato, em que todo mundo já sabe mais ou menos o teor do que tem que ser dito. Não, eu sempre quis surpreender, sempre quis inovar do ponto de vista literário até. Então as pessoas sempre me davam assim uns feedbacks interessantes. Pô, você escreve legal, você consegue captar as pessoas através da sua escrita. Por que você não escreve um livro? Nunca imaginei que aconteceria. E a pandemia, como ela nos trouxe um mar de sofrimento, mas também nos trouxe outras possibilidades. Ela me possibilitou, inclusive, de formar um time. Então, quando eu achei assim, puxa vida, esse livro aqui vai ser livro, vamos dizer assim, no português mais rasgado. Isso vai virar livro. Eu resolvi fazer da melhor forma possível. Contratei um ilustrador de mão cheia, que se chama Raro de Oliveira, um carioca que mora em Curitiba, diagramador que também transitasse junto eles têm que trabalhar juntos, tanto o ilustrador quanto o diagramador, que ficou responsável pela capa, o ilustrador pela ilustração da capa. Então, é um trabalho assim, para quem estava iniciando, ainda sou um iniciante, que eu resolvi, vou ser o capitão desse time, não interessa se o time, como que vai ser esse jogo. Eu sei que seria um jogo muito difícil. Então, contratei também um consultor literário aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, e o Ivan Capdeville, que me abriu o mundo de possibilidades do livro. Então, ele, inclusive, foi ele que teve uma sacada de dar um protagonismo ao Menino que Dormia de Chuteiras, que na minha escrita dos originais, ele estava relegado a um segundo plano. E ele falou, não, o personagem mais forte do livro é esse, você tem capacidade para desenvolver. Então, ele me instigava, ele ficava assim atrás de mim para remexer. Então, muitas vezes desculpa, os textos, eles iam e voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam várias vezes até a gente chegar, não, aqui agora tá legal. Então, são vários capítulos, são 16 capítulos, pelos quais eu trato de vários assuntos do esporte, não só o futebol. Bacana, bacana. E como que surgiu essa paixão pelo futebol? É desde moleque, você falou que brincava muito na rua, ou não, você foi depois de um tempo, já adulto, você é atleticano, né? Conta pra gente como que é essa sua história com o futebol. Acredito que antes de eu nascer, o DNA do meu pai, a paixão pelo Atlético, as histórias que ele sempre contou. O papai sempre foi um ótimo contador de histórias, junto com a minha mãe. Então, eu tive excelentes professores nessa observação. Primeiro, como leitor, sempre gostei de ler também muitos livros. Mas as histórias contadas pelos dois sempre reuniam a família em torno. Então, esse DNA futebolístico e esportivo, papai, ele reunia a turma para disputar torneios de tênis de mesa, isso lá nos anos 80. A gente, criança, enchia o carro dele com os meninos que tinham uma mesa de ping-pong. Ping-pong não, ele não aceitava que chamava ping-pong, não. Tênis de mesa. Ele reunia aquela meninada que já estava jogando melhor para a gente disputar alguns torneios abertos aqui da Federação Mineira de Tênis de Mesa. Papai enchia a variante, a Brasília, os carros que ele já teve, para levar os meninos no Mineirão, porque nos anos 70, 80, era gratuito a entrada até 12 anos. Então, os meninos todos iam, os pais deixavam os filhos com o seu Aloísio,
E ele tinha uma paciência de Jó para ter aquela criançada, enchia um carro, naquela época o carro cabia mais que 3 atrás e 2 na frente, né? Eu Cabia peguei o final dessa fase. até na tampa do motor lá atrás, iam 2, ia 4, 5 no banco de trás e mais uns 3 na frente. Papai mais 2 no banco do carona. Então enchia o carro e era uma alegria só. Então eu sempre fui muito ligado aos esportes, tanto praticando quanto assistindo na TV. Tanto que os relatos do meu livro, eu vou contando essas histórias de forma que as pessoas, olha, quem vivenciou essa época, eles têm me dado um feedback muito interessante de, puxa vida, essa é a minha história também. A história do tenista Bjorn Borg versus John McEnroe nos anos 70, no tênis. As histórias das Olimpíadas, da primeira nota 10 da Nádia Comaneci, uma romena, as histórias de João do Pulo, de Joaquim Cruz, que ganhou a medalha nos 800 metros, a primeira medalha de ouro do atletismo brasileiro. Várias histórias eu vou contando com o olhar de quem assentava-se na arquibancada, de quem assentava-se no sofá de casa e também se aventurava a praticar de forma muito amadoristicamente aqueles esportes. Quantas vezes eu não ralei, para dar um exemplo claro aqui, João do Pulo foi um grande saltador triplo do Brasil. Foi recordista mundial por 10 anos. A marca dele de 17,89 metros é quase insuperável para os padrões da época. E quantas e quantas vezes eu não ralei o meu joelho, até tem essa música, né? Bacana da Kel Smith, que os joelhos ralados dói mais que um coração partido, né? E quantas vezes eu ralei esse joelho fazendo esse salto triplo no passeio de cimento. Então, são memórias que eu quis resgatar no livro, contando as minhas histórias, que, na verdade, foram ladeadas com esse menino que dorme chuteiras, que é uma espécie de eu lírico do meu alter ego. E eu descobri, no decorrer das pessoas que vêm conversando comigo sobre os meus leitores, que esse O Menino que Dorme de Chuteiras, na verdade, é um pouquinho de cada um de nós. Pode ser até uma menina que durma de sapatilhas, pode ser um menino que não tinha calçados e dormia descalços. Tanto é que o prefácio, que é do jornalista Celso Unzelt, da ESPN Brasil, eu tive essa felicidade de ele aceitar, escreveu belíssimamente. Ele começa mais ou menos nessa toada. O menino que dorme de chuteiras pode ser feito até descalço. Então, esse sonho traduzido de um menino que teve todas a felicidade de ter essa infância rica, junto com amigos e uma família muito estruturada, eu tento passar esse otimismo dentro do livro. Legal, legal, Aloysio. Agora eu quero saber o seguinte: você fala muito de brincadeiras infantis, falou também do futebol de rua. Eu quero saber se tudo isso se cruza também no seu livro, na sua obra. Oh, que ótimo, boa pergunta, uma ótima oportunidade para lembrar o famoso futebol de rua. O futebol de rua de antigamente. Tem até alguns vídeos hoje na internet falando sobre isso. Eu peguei 10 regras do futebol de antigamente e contextualizei com histórias reais do futebol profissional. Então, assim, vou até pegar o livro aqui rapidamente Tá para joia. contar, para o pessoal entender. Aqui, vou te dar um exemplo. O pior de cada time vira goleiro, a não ser que goste de agarrar. Essa é uma regra que os meninos da minha época lá que iam para o gol, é porque não julgava muito bem, vai no gol mesmo. E eu conto uma história aqui deliciosa, que em 1969, o Pelé com o Santos estava excursionando no Nordeste. Ele estava, na verdade, disputando a Taça Brasil, fez um jogo contra o Bahia, e o governador da Paraíba, João Agripino Maia, ele resolveu contratar o Santos para um jogo festivo
contra o Botafogo da Paraíba, que era o bicampeão estadual, aquele famoso jogo de entrega de faixas. Hoje não se vê muito mais isso por conta do calendário, que não tem mais muitas brechas para esses amistosos. E ele contratou o Santos e foi assim uma festa só. Detalhe, o Pelé tinha 998 gols. Então já existia um certo burburinho de onde que o Pelé vai fazer o milésimo gol. Nisso, o jogo vai, o Santos estava ganhando com facilidade, o jogo teve um pênalti. A torcida toda cantou o nome do Pelé. Ele nem estava querendo muito ir lá bater o pênalti, não, mas ele falou, não, tem que ir. O juiz chegou perto dele e falou, Pelé, vai bater, senão nós vamos ter uma confusão aqui. Foi lá, como de costume, bola no canto, goleiro no outro, fez o gol 999. Aí aumentou, a tribuna de honra lá do estádio ficou empolvorosa. O milésimo gol tem que acontecer na Paraíba. Que o técnico do Santos articulou? Pediu ao goleiro para simular uma contusão. Na época, não havia, em 69, ainda não havia substituições. Então, o goleiro machucado, vamos pôr aspas aí, né? Entra quem para o gol? Pelé. Porque o Pelé tinha essa facilidade. Era um excelente atleta, né? E ele tinha essa facilidade. Tanto é que o Santos, em excursões, existia até alguns países que pediam o Pelé para ir ao gol também. Jogava um tempo na linha e um tempo no gol. E ele foi para o gol, para a decepção geral do estado da Paraíba, que poderia ter entrado no mapa da história. Ele... Agora, tem uma ressalva nessa regra, que o pior de cada time vira goleiro, não é o caso do Pelé, a não ser que goste de agarrar. O Pelé, ele gostava muito. Então, eu conto 10 regrinhas aqui, que eu vou contando histórias reais do que aconteceu. Quem chuta a bola para longe tem que buscar. A gente jogava na rua, os chinelos viravam a trave, né? E quando a bola ia muito longe, quem chutou aquela bola ia buscar. Aí eu conto uma história aqui que final dos anos 70, eu acho que 79, se não me engano, Nelinho, ele chutou uma bola para fora do estádio do Mineirão. A Rede Globo, um jornalista, um repórter da Rede Globo, o convidou, ele já tinha sinalizado que queria fazê-lo, e ele foi, vestiu a camisa do Cruzeiro, que ele jogava no Cruzeiro à época, e depois de várias tentativas, não estava fácil, ele já estava quase extinto, com a perna cansada, ele conseguiu chutar contra a gravidade e atravessou a marquise do estádio, o teto, e a bola foi cair no estacionamento. Eu até brinco que o Nelinho já era adulto, já não lembrava bem das regras do futebol, senão ele ia ter que correr para buscar a bola. E vou contando essas histórias. E é uma realidade da minha vida. Quando eu vou jogar um futebol hoje, seja organizado, seja pelado entre amigos, camisa sem camisa, é impossível não esquecer os tempos de menino jogando futebol. Ok. E agora uma pergunta da nossa atualidade. Ano de Copa do Mundo no Catar. O que esperar nesse 2022 da nossa seleção? Primeiro eu queria falar sobre a Copa, porque vai ser uma Copa diferente, uma Copa única. Sim. Uma Copa única, porque se você parar para pensar, a extensão territorial do Catar, ela é a metade do menor estado brasileiro, Sergipe. É muito pequenininho. Então, ela vai possibilitar que os deslocamentos, tanto para as delegações, para jornalistas, quanto torcedores, seja muito facilitado. Não vai ter aquela... não vai precisar de avião, de viagens de avião. Pensa bem, as duas últimas Copas na Rússia e no Brasil, extensões territoriais continentais. Você tem um jogo em Manaus para depois jogar no Rio Grande do Sul, é como se fosse um outro planeta, né? No Catar vai ser tudo muito pertinho. Viagens ali no máximo de 50 quilômetros, tudo viagem muito curta. Então, isso vai facilitar o deslocamento, tanto é que a FIFA, de uma forma até interessante, ela estendeu, em vez de 3 horários para jogos de Copa do Mundo, esse ano vão ser 4. Então, nós vamos ter jogos aqui nos horários de Brasil, de 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, 1 hora da tarde e 4 horas da tarde. Então, vão ser 4 horários. Assim, para quem gosta e tiver
de férias, eu sugiro as pessoas tirarem férias, quem gosta muito de futebol, e você vai assistir futebol o dia inteiro, da melhor qualidade, né? Então, a FIFA até acha que o torcedor pode assistir mais de um jogo lá no Catar. Ele pode sair de um jogo das 7 para assistir um jogo 1 hora, é tudo muito próximo. Então, além da cultura totalmente diferente do mundo árabe. Então, o turista que for lá assistir essa Copa do Mundo, ele vai ter que entender que ele está no país que tem seus costumes e tem que se respeitar esses costumes do Catar. Dito isso, eu acredito que essa Copa tem tudo para ser uma boa Copa. Eu tenho uma parte do livro, o Eliakim, que eu tento diferenciar o saudosista do saudoso. Eu me considero uma pessoa saudosa, que adoro relembrar o passado, mas eu não fecho os olhos ao presente e para o futuro. O saudosista é aquele cara que acha que tudo que era de melhor está no passado e que hoje nada presta. Eu até brinco lá, eu cito 2 exemplos. O saudosista é aquele que adorava a Zebrinha do Fantástico, não sei se você pegou essa O finzinho época. também. O finzinho. Eu conto da Zebrinha do Fantástico, era uma delícia ouvi-la. Eu tenho assim, uma saudade enorme. Agora, o saudosista demais, ele vai falar, bom era a Zebrinha, os cavalinhos do Tadeu Schmidt não estão com nada. Não é por aí. Os cavalinhos do Tadeu Schmidt também são muito bons. Um não elimina o outro. Então, eu parto desse princípio de que essa Copa, apesar de ter todas essas peculiaridades que será diferente, né, em muitos aspectos, por que não? O mundo está mudando. E, claro, a Fórmula 1 já tem várias etapas ali no mundo árabe, corridas noturnas. Quem é que imaginaria que isso aconteceria lá atrás? Então, eu estou muito aberto e curioso para ver como que vai ser essa Copa. Eu estou enrolando aqui falando sobre a organização da Copa, porque eu também não tenho muita certeza como é que o Brasil vai sair dessa Copa do Mundo. Eu estou sentindo que você quer que eu fale ali, como é que o Brasil vai... Será que vem o Hexa? Eu acho muito complicado. Tá? Assim, o abismo entre futebol europeu e sul-americano está cada vez aumentando mais essas diferenças. Em clube, isso está muito nítido. Os clubes brasileiros, não só brasileiros, os sul-americanos que ganham a Libertadores e vão disputar o Mundial, estão tendo cada vez mais dificuldades até para chegar na final. Às vezes eles estão saindo na semifinal, perdendo para time mexicano, o meu Galo aqui perdeu para um time lá de Marrocos. Então, e a diferença realmente está aumentando muito. Porque os craques mundiais, não só de Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, não, de todos os lugares do mundo. Um menino que ele é muito bom, ele já vai para a Europa muito cedo. Então, isso fortalece muito o futebol que é feito profissionalmente na Europa. Quanto às seleções, esse abismo não é tão grande. Então, eu acho que Brasil e Argentina têm possibilidades muito boas de serem campeões, porque é um país neutro. Não é julgada nem na América e nem na Europa. Então, é muita novidade. Tivemos 21 Copas do Mundo até hoje. Todas foram disputadas no meio do ano, junho e julho. Esse ano vai ser diferente, vai ser em novembro e dezembro, por causa dessa adequação da temperatura, que vai estar mais ameno nessa época no Catar. Olha aqui, os estados terão ar-condicionado para manter essa temperatura ali, talvez em 20, 22 graus. Então, serão jogos totalmente diferentes do que houve até hoje em Copa do Mundo. E esse equilíbrio é muito grande. Eu acredito que o Brasil e a Argentina têm a chance, sim, e os famosos, aqui em 21 edições de Copa do Mundo, apenas 8 países foram campeões. Brasil, Argentina e Uruguai, os 3 aqui da América do Sul, e os 5 europeus, os 5 gigantes da Europa. Alemanha, Itália, França, Espanha e Inglaterra. Então, acredito que não vai sair desses países que têm chance de ser campeão. Mas seria muito interessante que a gente tivesse uma surpresa. Uma Bélgica, né, que está com um timaço, mas muita gente fala que falta camisa para ser campeã, uma Holanda, essas equipes que nunca foram campeãs, mas que mereceriam já pelo futebol praticado. Aloysio Júnior, agora a gente quer saber, quem quiser O Menino que Dormia de Chuteiras, onde pode adquirir, e deixe também uma breve mensagem para a gente. Ok, Leque, muito obrigado
pela generosidade do convite, tá? É sempre bom a gente falar de literatura, de esportes e do trabalho que a gente fez com tanto carinho. Vai procurar no www.omeninoquedormiachuteiras.com. Eu tenho uma loja que eu administro, uma loja virtual, e a grande vantagem de você comprar nesse endereço é que eu tenho acesso aos dados do comprador e faço uma dedicatória exclusiva, pessoal. Às vezes entro em contato através do WhatsApp com a pessoa, se ele quer alguma coisa diferente. Então é isso, www.meninoquedormiachuteiras.com. Gostaria de convidar todos a viajarem um pouquinho nas histórias do Menino que Dormia de Chuteiras. Essa viagem pode ser sua também, gostando ou não dos esportes, porque aqui também tem uma literatura gostosa. Tá joia, tá joia. Aloysio, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou aqui no canal. Tem mais vídeos vindo por aí, mais novidades de tendências para esse 2022. Fico por aqui. Não se esqueça de acessar o meu site www.blogvidadeescritor.com.br e também, se for do seu interesse, e se você ainda não tiver, adquira meu livro. Eu sou Ianca, História da Menina que Nunca Saía de Casa. Agradeço, até o próximo vídeo e boas leituras.